Neste programa de hoje, nós vamos analisar alguns aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição de 1988, quando faz referência à ordem social, nessa Constituição vamos encontrar a normatização maior sobre a família e a criança. Diz a Constituição, no artigo 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocar as crianças e os adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 2 anos após a promulgação desta Constituição, da nossa Constituição, entra em vigor a Lei Federal número 80.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto é composto por uma parte geral, ou livro 1, que normatiza, delibera sobre as disposições gerais, como a conceituação do que é criança e do adolescente, os mecanismos que garantem a prioridade na efetivação dos seus direitos, conceitua esta população infanto-juvenil como pessoas em estado peculiar de desenvolvimento. Também neste primeiro livro, expõe-se os direitos fundamentais à vida, à saúde, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros. No último título deste primeiro livro, o Estatuto delibera sobre a prevenção de ameaça ou violência aos direitos da criança e do adolescente. No segundo livro, também denominado Parte Especial, a Lei 8.069, ou Estatuto, dispõe sobre a política de atendimento que será feita através de políticas sociais básicas, políticas de assistência social complementar, políticas de proteção especial e prevenção, políticas de identificação dos pais e responsáveis e proteção jurídico-social. Prevê a municipalização do atendimento e a criação dos conselhos nacional, estaduais e municipais de defesa dos direitos da criança, que são órgãos deliberativos e controladores das ações. Nesses conselhos é assegurada a participação da sociedade paritariamente com representantes dos órgãos públicos. A lei também propõe a criação dos fundos vinculados aos respectivos conselhos nacional, estadual ou municipal. O Estatuto propõe normas para a criação, operacionalização e fiscalização das entidades de atendimento às crianças e adolescentes. Elas devem ser cadastradas nos conselhos municipais. A lei também dispõe sobre as medidas de proteção sempre que os direitos reconhecidos na própria lei forem ameaçados ou violados, quer por omissão da sociedade ou do Estado, por omissão dos pais ou responsáveis, por omissão de todos nós. Há na lei uma profunda análise sobre a prática do ato infracional por adolescentes e as medidas socioeducativas aplicáveis em cada caso. Essas medidas vão desde a advertência até a internação com privação de liberdade. A lei também dispõe sobre os conselhos tutelares, suas atribuições e as competências, e também dispõe sobre o acesso à justiça, sobre os crimes e infrações administrativas. O programa Paz na Terra promoveu um debate sobre este tema há algum tempo, tendo como convidado o Dr. Antônio Carlos Gomes da Costa, consultor do Unicef. Antônio Carlos, esse estatuto é uma regulamentação de alguns artigos constitucionais da Constituição de 1988, não é? Regulamentando as ações de governo
na área de crianças e adolescentes. Como é que foi esse processo até se fazer esse estatuto, essa regulamentação desses artigos da Constituição? Olha, em 1986, quando foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte, que viria a fazer a Constituição de 88, os grupos da sociedade brasileira, entidades não governamentais, pessoas do mundo jurídico, pessoas das políticas públicas, que tinham um compromisso profundo, verdadeiro com a criança, sentiram que ali havia uma oportunidade histórica de mudança. E o que elas fizeram, então? Se articularam, fizeram 2 emendas populares, Criança Prioridade Nacional e Criança e Constituinte. Essas 2 emendas tiveram assinatura de mais de 30 mil eleitores cada uma, e elas foram fundidas no Congresso Constituinte. Elas foram fundidas dando origem ao artigo 227 da Constituição Brasileira. E mais do que uma inovação em termos do processo de elaboração legislativa no Brasil, o Estatuto, o artigo 227 da Constituição, representou principalmente a incorporação daquilo que havia de melhor na normativa internacional, no direito humanitário internacional, à legislação brasileira. O professor Alessandro Barata, um dos maiores juristas da Europa, ele afirmou certa vez que o artigo 227 da Constituição brasileira é uma síntese genial da Convenção, não só pelo seu conteúdo, mas pela maneira como ele foi feito, envolvendo entidades não governamentais, ou seja, o movimento social, pessoas do mundo jurídico e pessoas das políticas públicas. Muito bem, Antônio Carlos. Então, logo então, esses grupos se constituíram, não é? Formularam esses documentos e houve então o estabelecimento desses 2 artigos, o 226 e 227 na Constituição. Agora, para regulamentar isso, logo depois, houve um intervalo aí de 2 anos que essas forças ainda continuaram sendo articuladas para escreverem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você que esteve participando desse processo, quais foram as forças mais importantes, as maiores contribuições que vocês tiveram para se escrever o Estatuto da Criança e do Adolescente? Foi muito interessante e rico esse processo. As entidades que estavam por trás das emendas populares, Criança Prioridade Nacional e Criança e Constituinte, se articularam no Fórum DCA, o Fórum Nacional de Entidades Não Governamentais de Defesa da Criança e do Adolescente. O Fórum DCA, então, funcionou como o núcleo, né, de articulação daquelas forças que queriam mudar a legislação brasileira, ou seja, o Código de Menores e a velha Política Nacional de Bem-Estar do Menor. Entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria, Pastoral do Menor e Pastoral da Criança, da CNBB, Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Movimento Justiça e Paz e Não Violência, a Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança, os Centros de Defesa de Direitos, ou seja, um número muito importante de entidades de expressão nacional se articularam no Fórum DCA e ali teve início um processo de elaboração legislativa inédito, porque as pessoas do mundo jurídico juntaram-se às pessoas das entidades não governamentais. O mesmo o fizeram as pessoas que estavam nas políticas públicas, não entes de políticas públicas, mas pessoas, gente compromissada que conhecia como funciona o governo por dentro e sabia os erros que não podem e não devem se repetir, vieram juntar-se também a esse grupo.